Os alunos que estão fazendo disciplina isolada tem um comprovante aqui da posse, né? Então depois, não sei se é melhor passar, deixar para a gente. Bom, nós vamos dar início aos nossos debates, aula, né, devido à especificidade do curso, né? Ele tem essa característica e, claro, né, como aula, é importante a presença de vocês, a fala de vocês, né? As manifestações. Portanto, nós desejamos, né, que todo mundo participe bem e aproveite bem a presença do nosso convidado especial hoje, né, que é o professor Otto. Eu queria lembrar também que no nosso próximo encontro nós discutiremos a questão da economia política da informação e comunicação em tempos de internet, revisando a teoria do valor nas redes e no espetáculo. Ou seja, nós discutiremos hoje algo muito forte, né, que é a questão da comunicação, e traremos, né, o professor Marcos Danta, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem feito muitos estudos sobre essa questão. Então, os alunos, né, podem divulgar para quem tem interesse na área de comunicação. Não é isso? Estou vendo nosso aluno aqui que é jornalista, né, mestrando nosso aqui. Então, para a gente iniciarmos hoje a nossa conversa, a gente chamaria o professor Oder, né, para a mesa. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui do Oder. Ele é nosso professor, né, doutor aposentado aqui da UFMG, da FAI, mas, além disso, ele é professor emérito aqui na UFMG. O Oder, ele tem uma longa história, né, aqui na UFMG. Ele foi, inclusive, pró-reitor de planejamento, diretor do Centro Pedagógico mesmo, e teve muitas outras funções administrativas. Agora, ele tem um destaque muito grande na questão da docência, na questão da pesquisa, na questão da extensão. Então, é um professor que contribuiu muito, né, para que chegássemos hoje discutindo e debatendo o pensamento crítico aqui dentro da universidade, né? O pensamento crítico aqui dentro da nossa UFMG. Ele possui um livro muito importante na educação, chamado Pedagogia dos Conflitos Sociais, no qual ele descreve, né, as propostas, o pensamento que aparece ali, e é um livro, digamos, meio clássico na área da educação, né? Então, o nome é Pedagogia dos Conflitos Sociais. Fazendo uma propaganda aqui, na nossa revista do NET, ele também já publicou artigos, esta aqui, por exemplo, tem um artigo dele chamado Novo Mundo do Trabalho e Nova Pedagogia Capitalista, e que ele nos presenteou, né, com um artigo na revista do NET. O Oder, ele
Ele tem dado alguns depoimentos, estava até lembrando com ele agora mesmo, que ele não lembra, que o pessoal fez um filme com ele, uns tempos atrás, era ele e o Miguel Arroio, sobre a extensão e a pós-graduação na FAI. E eu lembro que tem uma fala do Ori muito interessante, no qual ele fala que, na época, eles construíram uma extensão invertida. Ou seja, em vez da universidade ir atrás dos movimentos, eles trouxeram os movimentos para dentro da universidade, né? Propiciando uma verdadeira mudança aqui na nossa pós-graduação e na própria faculdade de educação, trazendo uma nova concepção do que é educação. E também tem um depoimento dele que eu peguei agora na internet, hoje, que foi os depoimentos de história oral, um artigo chamado Travessias e Traçados, a formação de professores na UFMG. Da Inês, não é disso? Não, cadê não? E que está escrito lá uma fala dele. Veja só, agora eu tenho que ter critérios externos de avaliação, que agora deixam de ser internos, tem que ser externos. Mais do que isso, os critérios de avaliação passam a ser agora de âmbito do capitalismo globalizado. Então você vai ter que fazer comparações internacionais, e você vai ter que entrar nesse processo. E para entrar e sobreviver nesse processo, você tem que agir como eles querem. Não tem mais possibilidade de não ser desta maneira. Então aqui já está embutido, né, a crítica do que se tornou, né, hoje a nossa universidade de avaliações, né, produtivismo, né, e ele já trazia essas discussões. Então vou passar a palavra para o Oder, depois, né, a gente abre um debate, né, e vocês podem levantar questões para aproveitar a presença dele. Obrigado. Queria primeiro agradecer aos colegas professores aqui dessa disciplina, né, que me honraram com o convite. Para mim é uma satisfação, é um prazer mesmo voltar aqui à FAI. Cheguei aqui depois de muito tempo. Agora hoje estava vendo aqui que tem apenas 30 anos que eu comecei aqui na FAI. Né? Então, para mim é uma satisfação enorme poder voltar aqui e encontrar outros colegas e ter contato com os alunos da pós-graduação e também alguns alunos, alguns colegas do coletivo da UFMG, criado agora durante a greve. Né? Isso para mim foi extremamente prazeroso ver esse movimento e ver essa disciplina nesse curso. Então eu aceitei de bom grado, estando aí para trocar algumas ideias. Eu não sei se daria, eu prefiro ficar em pé. Eu vou tentar ver se eu falo sem o microfone. Se alguém aí não conseguir me ouvir, eu pego o microfone. Eu acredito que fica mais informal, não dá para ver, não. Eu acredito que fica mais informal, agora está bem aí, fica mais informal, nós temos possibilidade de um contato maior e eliminar essa áurea, né, de uma aula magna. Não é essa a minha pretensão. A minha pretensão aqui é extremamente simples. Quando eu havia discutido com os colegas aqui da disciplina, eu disse a eles que estava querendo
pisar em algumas coisas que estão precisando de botar o pingo nos is. E entre elas, eu diria o seguinte: nós estamos vivendo um momento onde nós temos diferentes conceitos de sociedade, não é mesmo? Nós temos aí a sociedade pós-industrial, outros vão denominar uma sociedade pós-moderna, daí a pouco aparece um que diz que é uma sociedade tecnológica, tecnologia de informação, uma sociedade em rede, etc, etc. Tem uns que eu não sei se é por sacanagem, fala assim, sociedade do consumo, num mundo que tem 1 bilhão de pessoas passando fome, sociedade do consumo. Eu acho uma coisa incrível. Olha, esses conceitos, eu diria que eles mais atrapalham do que conseguem nós irmos fundo em determinadas questões básicas da configuração da sociedade. Diante desse quadro, né, eu preferi, para trabalhar aqui com vocês, colocar alguns tópicos, e eu vou pegar aqui uma relação, um elemento que eu diria, uma questão, que é uma questão chave. E essa questão chave, para nós tentarmos compreender a sociedade de hoje, eu vou examiná-la numa perspectiva histórica que aparentemente pode parecer estranha, que seria mais ou menos a seguinte. Eu vou me lembrar aqui de um conterrâneo nosso, mineiro, do século XIX, um jornalista, um advogado e um tribuno extremamente famoso, Bernardo Pereira de Vasconcelos, que marcou a época no meados do Segundo Império. Essa figura é uma figura, para mim, extremamente interessante para nós tratarmos da questão que eu gostaria de colocar para vocês. Ele era um liberal e foi um grande defensor do Partido Liberal nos primeiros anos do Império Brasileiro. Quando vê, de uma hora para outra, ele larga o Partido Liberal e torna-se um conservador dos mais radicais possíveis, de um conservadorismo a toda prova. Só para vocês terem uma ideia, ele passou a defender a escravidão. Veja lá, por que essa mudança tão radical assim, não é? É difícil nós afirmarmos, mas há algumas pistas que podem nos conduzir a respeito dessa problemática. Uma delas decorre do que alguns historiadores denominam o segundo período da escravidão no Brasil, que é a partir de 1834. A renda, logo que veio, nesses anos 30, tinha acabado a escravidão nas colônias inglesas e francesas, foram proibidas, e aqui continuou a toda prova. Então, vários capitães vieram para cá, comprando escravos, trazendo escravos de diferentes países, e a cafeicultura teve um avanço extremamente grande. E nesse avanço, o Brasil, só para vocês terem uma ideia, ele cresceu, a renda estatal do Brasil cresceu de 14 mil contos de réis em 1834 para 24 mil contos, quase o dobro em 1844. No entanto, os gastos públicos brasileiros passou de 12 mil contos em 34 para 24 mil, dobrou, em 1839. E desses gastos, 54% dele era destinado à manutenção da ordem. Aqui nós já temos um ponto, por causa que o Bernardo mudou. Ele está vendo que o Brasil está entrando em desordem, ele não aguentava a rebelião. Qualquer contestação para ele era uma coisa terrível. Como salvar
a sociedade brasileira. Essa era a questão dele. Ele queria, no início, o liberalismo, deixar tudo livre, mas a hora que começou isso, ele mudou de posição rapidamente. Ele, na fala no Senado, ele diz algo mais ou menos assim: não se sabe qual a principal causa do aumento dessas despesas. Não são as rebeliões que têm afligido o Império de 1835 para cá? Pergunta ele. Não houve a rebelião do Pará? Não sobreveio logo a do Rio Grande do Sul, que tem consumido tantos milhares de contos de réis? Não se seguiram as da Bahia, do Maranhão e ultimamente as de Minas e São Paulo? Como não há de crescer consideravelmente a despesa? Eu não posso atribuir o nosso aumento de despesa, senão a nossa desgraça. Isso para ele era uma desgraça. Rebelião para ele era uma coisa lamentável. Mas ele tinha uma solução para esse problema. E ele começou a pugnar no Congresso brasileiro uma solução para isso. E a solução que ele colocava seria mais ou menos a seguinte: eu sou de opinião de que quando há terras novas, vastas e prósperas, sem o serviço do escravo, não há possibilidade de riqueza. Olha, coisa bem feita. Um senador assustou, era um liberal, e disse assim para ele: na América do Norte, veja quais são os estados que mais prosperam, se aqueles que têm escravos ou aqueles onde há somente gente livre. E o Bernardo não deixou por isso. O nobre senador